mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza enquanto nós meditamos nela. Ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. E Deus, que o Senhor não permita, Deus, que eu fale, Deus, ó Pai, por mim mesmo, mas que eu fale, Senhor Deus, ó Pai, conduzido, Deus, pela palavra do Senhor e pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de começar com uma pergunta, na verdade, duas perguntas. O que mais agrada ao nosso Senhor? E a segunda pergunta é: o que mais agrada ao nosso Senhor, sacrifícios ou obediência? A palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, Samuel ele diz algo interessante. Diz assim o texto: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, a própria palavra de Deus nos responde à pergunta: o que mais agrada ao Senhor, sacrifícios ou obediência? A resposta é obediência. É o que mais agrada ao nosso Deus. Diante do que nós lemos aqui agora nesse bloco aqui de texto, verso 5 até o verso de número 11, eu gostaria de meditar com você sobre o seguinte tema: a alegria na submissão, parte 1. Para nós entendermos o quão alegre é para nós a submissão. E é interessante que obediência e submissão, essas duas coisas, elas estão no cerne da essência do homem, desde que esse homem foi criado. Obediência e submissão. O homem ele foi criado envolto de uma responsabilidade de obedecer e de se submeter. O homem foi criado englobado por essas duas ocasiões, obediência e submissão. Faz parte da essência da criação do homem. Adão foi criado assim. O homem foi criado para ser submisso a Deus. Adão foi criado para se submeter ao Senhor. E nessa submissão está a sua vida de adoração, de amar, de cuidar, de proteger a sua família, de louvar ao Senhor, de conduzir sua vida diante do Senhor, de cultivar a terra. Está dentro dessa esfera da submissão ao Senhor. A mulher, quando foi criada, ela também foi criada e envolvida dentro dessa esfera da submissão. Ela foi criada para ser submissa a Deus. E nessa submissão o Senhor encontra a submissão ao seu marido. Amar, ajudar, zelar pelo lar, como nos ensina também lá em Provérbios. Ser produtiva, conduzir a sua casa. A mulher virtuosa de Provérbios nos ensina muito sobre isso.
Os filhos, eles também existem dentro dessa esfera da submissão. Serem submissos a Deus, e dentro dessa submissão a Deus está se submeterem aos seus pais e honrarem os seus pais. Então perceba que submissão está no cerne do homem. Mas o interessante é que para o mundo, submissão é uma palavra que demonstra fraqueza. Submissão é uma palavra que demonstra derrota. Para o mundo é o que demonstra. Mas para Deus se resulta em força, se resulta em alegria, se resulta em propósito. E nós temos um grande exemplo de submissão nas Escrituras. E talvez seja o maior exemplo que eu e você poderíamos ter nas Escrituras de submissão, que é o exemplo do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E é esse exemplo que nós acabamos de ler aqui agora. É o exemplo que Paulo, agora nesse momento, dentro dessa carta aos Filipenses, após falar sobre a sua vida, após falar sobre as dificuldades da sua vida, após falar das alegrias que ele encontrava, mesmo em meio a essas dificuldades, Paulo agora ele vai dizer, olha, tende em vós o mesmo exemplo, tende em vós o mesmo sentimento, imitem a Jesus Cristo. E ele vai nos apontar agora para essa submissão de Jesus Cristo, se submeter a Deus, se submeter ao Pai. É o maior exemplo que eu e você poderíamos ter, é o exemplo de Cristo, dentro dessa ideia da submissão. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse texto com você, antes da gente tirar algumas aplicações aqui desse texto para as nossas vidas. E por isso eu peço que você volte mais uma vez os seus olhos aí para o texto, no verso de número 5. Veja o que nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O verso 5 ele já começa com algumas questões aqui interessantes para nós. Eu gostaria de destacar aqui rapidamente essas questões, esses pontos interessantes. O grande objetivo de Paulo aqui nesse bloco de texto é o convite para que eu e você venhamos a ser imitadores de Jesus Cristo. E ao que nos mostra, ele entende que essa regra, ela é fundamental para as nossas vidas. E por que ela é fundamental para as nossas vidas? Porque aqui os tempos, e é interessante aqui a gente ter um entendimento do que Paulo está nos mostrando. Porque quando nós lemos esse texto, a intenção, a ideia de Paulo na narrativa é demonstrar para nós um sentido de jornada, de que eu e você estamos numa jornada, eu e você estamos numa caminhada. É interessante que se olharmos para o original, para o grego, os tempos verbais que existem aqui, a partir do verso 5 até o verso de número 11, traz essa ideia para nós, de uma caminhada, de uma jornada. É Paulo nos mostrando para mim, mostrando para você, que enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, enquanto nós andamos aqui nessa terra, precisamos fazer isso imitando a Jesus Cristo. Tende em vocês o mesmo sentimento, enquanto vocês andam, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês se divertem, enquanto vocês produzem alguma coisa, façam isso, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jornada. A ideia aqui de sentimento é ter a mesma mente. A palavra que Paulo usa aqui é essa. É ter a mesma mente, é ter o mesmo propósito, é ter a mesma inclinação. Enquanto você anda por esse mundo, enquanto você vive, enquanto você conduz o seu trabalho, a sua família, a sua casa, faça isso, tendo o mesmo propósito que Cristo, tendo a mesma mente de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas parece que está falando aqui sobre a cruz. E o ato redentivo, não tem como eu imitar o ato redentivo de Jesus Cristo. E é óbvio que nós não temos como imitar o ato redentivo de Jesus. Somente Ele poderia fazer isso. Somente Cristo poderia morrer naquela cruz,
somente Cristo poderia pagar o preço, somente Cristo poderia oferecer um sacrifício vicário, substitutivo, para mim e para você. Somente Ele pode fazer isso. Se fosse eu ali naquela cruz, lamento informar, mas estaria todo mundo sendo conduzido para o inferno. Se fosse qualquer um de nós aqui naquela cruz, estaríamos todos sendo conduzidos para o inferno. Mas era Cristo naquela cruz. Então esse ato redentivo, o ato vicário, somente Ele pode fazer. A gente não imita isso. E esse ato sacrificial, ele foi feito de uma vez por todas. Ao passo que a gente não precisa de penitências mais. Ao passo que a gente não precisa sacrificar ou continuar crucificando a Jesus. Não, a cruz está vazia. E está vazia de uma vez por todas. Ponto final. Tetelestai, está consumado. Foi pago. Não se deve mais nada. É o que nos ensina o sacrifício de Jesus. Mas o que então que nós imitamos? O que nós imitamos é a ideia de Cristo, de se submeter a Deus, de ser submisso à vontade do Senhor, e de submeter ao Senhor em prol, em favor das outras pessoas. É no meu ato de adoração e de submissão a Deus, eu entender que eu preciso servir a vocês. É o que Paulo nos convida a fazermos em imitação a Cristo Jesus aqui nesse texto. Essa é a questão, é essa mentalidade de Jesus que precisa estar presente na igreja de Filipos. É essa mentalidade de Jesus que precisa estar presente na igreja presbiteriana de Rolândia. É a mentalidade de Jesus. É o mesmo propósito, se submeter ao Senhor em favor da igreja desse Senhor. Verso de número 6 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Alguns pontos interessantes aqui. Paulo continua apresentando um pouco mais sobre essa mentalidade de Jesus, sobre esse propósito de Jesus, que a igreja precisa imitar, que a igreja precisa observar e tomar como sendo dela mesmo. Esse Espírito de Cristo, que é revelado através das atitudes de Jesus, que vão exemplificar, vão dar testemunho desse seu propósito, desse seu espírito, dessa sua mentalidade. Então ele vai dizer algo, parafraseando aqui o verso de número 6, era como se ele dissesse assim: olha, porque esse Jesus que vocês precisam imitar, ele fez algo maravilhoso, e ele exemplifica o que com toda certeza é o maior ato de humilhação de Jesus Cristo. Entenda que diante de Cristo, meu querido, estavam duas questões muito importantes. A gente precisa entender isso. O texto aqui, ele ensina um ponto dentro da teologia que é maravilhoso. A humilhação de Jesus, a encarnação de Jesus. É algo maravilhoso dentro da teologia, que esse texto é a base para tudo isso aqui para nós. Paulo, ele entende, ele nos mostra que estavam duas questões diante de Jesus. A primeira é a de reivindicar para si algo que já era dele, ou abrir mão disso. Essas duas questões estavam diante de Cristo. Ele reivindicar para ele toda a sua autoridade, toda a sua divindade, todo o seu poder, toda a sua glória, ou abrir mão de tudo isso. Eram as duas questões que estavam diante de Cristo, que estavam diante do nosso Jesus. O texto diz claro, porque ele, subsistindo em forma de Deus. Repare essa palavra subsistir, subsistência. Jesus, ele é Deus. Paulo deixa isso claro. Ele já existia em forma de Deus.
Ele não foi preenchido de divindade. Ele não se tornou Deus. Ele já é Deus. Ele já era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o que Paulo se baseia, esse Cristo, ele já é Deus. É uma verdade, é um fato. Ele subsiste como Deus. É a sua forma pré-existente. Jesus Cristo é Deus. Essa é a sua forma, essa é a sua natureza. Ela não foi, é interessante que a palavra forma aqui não é de uma forma tomada, não é de uma forma adquirida, mas de uma forma que já era dele em essência, em natureza. Ele já é isso. Ele não se tornou, ele não tomou para ele essa forma, ele já é. A essência de Cristo Jesus, o ser divino de Jesus. Mas Paulo continua que na sua encarnação, esse Jesus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Queria que você entendesse algo, e que há uma ideia herética quando se olha para esse texto, entendendo que Jesus, ao encarnar, ele abre mão da sua divindade. O texto não nos mostra isso. O texto ele não dá para mim e para você base escriturística para afirmar que Jesus abriu mão da sua divindade. Não, ele não abriu mão da sua divindade. Em momento algum, Jesus deixou de ser Deus. Em momento algum, durante os seus 33 anos de ministério aqui nessa terra, em um mísero segundo, ele deixou de ser Deus. Em momento algum. A palavra de Deus, muito pelo contrário, nos mostra que durante todo o seu ministério terreno, Jesus mostra, ele demonstra características que somente Deus pode ter. Somente Ele pode ter. A sua onisciência. Quantas vezes Jesus, conversando, já conhecia o coração de todos aqueles que estavam ouvindo as suas palavras. A ideia aqui para nós não é no sentido de que ele deixou de ser Deus, mas a ideia é de que Cristo ele não se prendeu a isso. Ele não usou das suas credenciais divinas para o seu benefício próprio, por mais que ele poderia fazer. Lembra de quando Satanás, ele tentou tentar Jesus? Se és Deus, ordena aos anjos, eles vão vir aqui servir você. Se és Deus, transforma as pedras em pães. Jesus poderia transformar pedras em pães. Jesus poderia dar ordem aos anjos, e os anjos iriam servi-lo com o maior prazer. Mas ele não julgou por usurpação, usar das suas credenciais divinas para o seu benefício, para simplesmente se beneficiar diante de todas as coisas. Muito pelo contrário, por várias vezes ele dizia: olha, o Filho do Homem ele não tem nem onde colocar a sua cabeça para descansar. Não tem onde dormir. Ele não usou disso. E se alguém tinha o direito de usar isso, é Jesus. Mas o texto, a Bíblia, ela nos mostra que ele abriu mão. Ele poderia chegar aqui, todo poderoso, brilhando, transformando tudo, mudando tudo, mas ele não fez. Ele não fez. E o verso 7 continua o seguinte: antes, pelo contrário, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele poderia ter feito isso, mas esse Cristo
num ato completamente voluntário, diz o texto, ele se esvaziou. Não foi ninguém que chegou lá e tomou o poder de Jesus. Não foi ninguém que chegou lá e obrigou Jesus, olha, você precisa se esvaziar. Não, ele se esvaziou. Tanto é que ele diz, olha, eles não tiram a minha vida, eu dou a minha vida. Foi um ato completamente voluntário, gracioso e de amor de Cristo. Diz ele que ele toma uma grande atitude, ele se esvazia. A palavra aqui, se esvaziar, no grego tem a ideia de tirar uma veste. É interessante isso. É como você troca de roupa, você tira uma veste, você tira uma túnica, você tira uma roupa. Foi como se Jesus ele se desinvestisse, nem sei se existe essa palavra. É como se ele tirasse dele algo que é dele. Mas ele tira, coloca num canto. E o texto diz que ele assume para ele uma outra forma. Ele assume para ele, a ideia de assumir é a ideia de vestir alguma outra coisa. Ele tira uma roupa e veste uma outra. Ele tira a sua roupa real e ele veste a roupa de servo. Porque o próprio Jesus ele diz que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É isso que Jesus fez. É o que Paulo nos ensina, esse ato de se esvaziar de Jesus. Ele se desinveste das suas prerrogativas, da sua posição e assume para ele uma outra posição. Uma posição agora sem importância. Preste atenção no que diz o texto. Antes, verso anterior, ele subsistia em forma de Deus. Verso 7, ele assume a forma de servo. Paulo usa um jogo de palavras aqui muito interessante. A palavra forma é quase igual no verso 6 e no verso de número 7. É quase igual. Paulo trabalha aqui com um pequeno detalhe. E esse detalhe, como eu já expliquei lá no verso de número 6, é de uma forma que já é de Jesus. Já é dele. Ninguém deu. Está na essência de Jesus. É a natureza de Jesus, ele é Deus. Mas a segunda forma traz a ideia de ser uma forma que não era dele. É uma forma que não pertencia a ele. Não estava na essência dele. Não estava na natureza dele. Mas o texto diz que Jesus toma essa forma. E o texto diz que ele agora assume essa forma. E o assumir aqui é Jesus dizendo assim, olha, essa forma agora ela é minha. Ele pega uma forma que não era dele e assume para ele agora. Eu sou o servo sofredor de Isaías. Eu sou agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele assume para ele algo que não era dele. Uma forma de servo que não era dele. Por isso Paulo diz que ele se humilhou, assumindo para ele agora uma outra forma. Que não era da sua natureza, mas agora ele toma para ele. Ele assumiu para ele essa forma humana, limitada a tempo e espaço, limitada a sentimentos, limitada a necessidades de comer, dormir, de enquanto criança ser cuidado, ser amamentado, ser alimentado. Jesus assumiu para ele essa forma. E a palavra de Deus nos diz que até hoje ele está nos céus, ainda como um homem diante do Deus Pai,
Todo-Poderoso, mas agora intercedendo diante desse Deus por mim e por você. Porque João, quando nos diz lá em Apocalipse, ele diz que ele vê o Cordeiro como tendo sido o quê? Morto. Jesus ainda mantém a sua humanidade no céu diante de Deus. Ele ainda continua sendo 100% homem e 100% Deus. Ele assumiu para ele a forma que nós temos. Algo que não foi concedido, foi assumido. Não pertence a Jesus. Por isso Paulo diz, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que Cristo se esvaziou de tantas coisas. A palavra de Deus nos diz que Cristo, no seu ato de se esvaziar, ele abre mão de sua relação favorável à lei divina. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não havia pecado em Cristo. Não havia carga em Jesus. Não havia culpa em Jesus. Mas ele assume a culpa de todos nós. Ele assume a carga de todos nós. A posição favorável que Cristo tinha diante da lei, em submissão a Deus, em amor a nós, ele abre mão, agora se tornando réu, se tornando culpado pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe paz caiu sobre Jesus. Ele que não tinha pecado algum, a palavra de Deus nos diz que se fez pecado por todos nós, que se fez maldito por todos nós. Paulo também nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele abriu mão da sua posição favorável diante da lei do Senhor. Cristo também abriu mão das suas riquezas. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, capítulo 8, verso 5, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus ele abriu mão, inclusive de si mesmo e da sua vida. Mateus 20, verso de número 28 diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Como João nos diz, João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus assumiu, sendo o Rei dos Reis, o Senhor sobre todas as coisas. Ele assumiu para ele uma posição, uma condição de pobreza, precisando de um lugar para nascer, precisando de casas para pernoitar, precisando de um barco para que pudesse pregar, precisava de um animal para poder cavalgar e se dirigir de um local a outro. Ele precisou de uma sala para poder instituir a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E na sua morte, ele precisou de um túmulo para que o seu corpo fosse conduzido até lá. Como nos diz Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele assume uma dívida que para nós era impagável. Jesus ele também abriu mão da sua glória celestial, a palavra de Deus nos diz isso.
E como foi profundo o sentimento de Cristo quanto a isto, de abrir mão da sua glória. A gente percebe isso lá na noite anterior à crucificação, quando ele lá no seu íntimo, ele orava a Deus, como diz João 17, verso de número 5. E agora, o texto diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus, ele clama a Deus: glorifica-me, Senhor. Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Às vezes a gente vê filmes, temos séries sobre Cristo, sobre a vida de Jesus, mas não tem como, na nossa mente limitada, nós entendermos a dimensão do sofrimento de Cristo ao se esvaziar, ao abrir mão de tudo isso que era dele, natureza dele, a essência dele. Abrir mão da sua glória na presença de Deus. Serafins cobriam o rosto diante dele. E ele voluntariamente desce a este mundo desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Abriu mão da sua glória. Ele abre mão também do seu livre exercício de autoridade. Como eu disse, ele poderia descer aqui fazendo tudo, mas ele abriu mão disso também. Jesus se torna servo. O servo, o maior exemplo de serviço, de servidão que eu e você podemos ter. Em todo tempo ele buscou cumprir, não a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Ele abriu mão de tudo. E o verso 8 nos diz, aqui do nosso texto: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O seu ato de humildade prosseguiu até a sua morte. E talvez naquele momento, no mundo antigo, na época de Cristo, a morte mais horrorosa, a morte mais maldita que havia naquele momento, o ser crucificado. Como diz, maldito aquele que foi pregado, que é pregado no madeiro. E Cristo se humilha até nisso. Sem culpa, sem erros, sem pecado, morto por algo que ele não cometeu. Quantas vezes você fica nervoso, irritado por ser culpado por algo que você não fez? Por às vezes ser chamado a atenção por alguma coisa que você não fez, que você não cometeu. É horrível isso. Cristo morreu por algo que ele não fez. Ele se entregou por algo que ele não fez. E o porquê de tudo isso? O porquê desse esvaziar, o porquê desse abrir mão? A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele se fez homem, para ele ser o nosso exemplo na submissão a Deus. O maior exemplo. Na nossa jornada, a gente segue muitos exemplos. Você tem muitas pessoas que você se espelha. Pais, professores, pessoas famosas, jogadores de futebol. Mas Cristo se torna o maior exemplo a ser seguido para todos nós. E Paulo diz, olha, na jornada de vocês, imitem a Cristo Jesus. Olhem para Cristo Jesus e vivam como Ele vive. Por mais que eu e você tenhamos bons exemplos dentro de casa, nas escolas, nenhum é capaz de nos mostrar e de nos ensinar como Cristo fez. Nenhum é capaz.
Nenhum é capaz de nos mostrar de maneira como a graça, a misericórdia, elas são emanadas, encarnadas numa pessoa. Através das suas palavras a gente vê isso. Através da sua vida a gente vê isso. Através das suas atitudes a gente vê isso. Nós podemos aprender com pessoas, mas se tem um propósito, um espírito que deve nos mover, é o Espírito de Cristo. Tende em vós, Paulo diz. Jesus, ele se fez homem também, para nos ensinar sobre humildade, o que é ser humilde. Este é o seu maior exemplo. Veja o que nos diz João capítulo 13, verso 12 até verso 17. Diz o texto: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se vocês as praticarem. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu estou dando exemplo a vocês, então vocês serão felizes, bem-aventurados, se vocês praticarem tudo isso. Mesmo com todos os seus direitos, e eu repito mais uma vez, ele poderia exercer os seus direitos como Deus. Ele abriu mão, ele nos ensina a submissão, ele nos ensina sobre humildade. Jesus, ele se fez homem para nos ensinar sobre renúncia. O que é abrir mão de alguma coisa? O que é abrir mão de direitos? O que é abrir mão de vontades? Ele nos ensina o que é isso. Dentro da sua mensagem de humildade, a gente percebe a grande renúncia de Jesus Cristo. E de igual forma, para que eu e você venhamos ser cristãos que imitam a Jesus, a renúncia, ela precisa fazer parte das nossas vidas. É abrir mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, é abrir mão de quem nós somos. Paulo diz: já não sou eu quem vive mais. Não sou eu quem vive mais. Cristo que vive em mim agora. É abrir mão de quem nós somos ao tal ponto, como Paulo diz aqui em Filipenses mesmo, a tal ponto de eu morrer e ele viver em mim. Gálatas 2, 19 a 21, diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Ele que vive em mim, diz Paulo. Exemplo de renúncia, de abrir mão. Jesus, ele se fez homem para que através de sua morte, o seu nome fosse glorificado, o seu nome fosse engrandecido. Paulo termina o texto dizendo isso: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A sua obediência ao Pai, ela acompanhou por toda a sua vida. E hoje o seu nome está acima de tudo, como diz Paulo aqui no nosso texto. Não há outro nome que se compare ao nome dele. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Rei dos reis, ele é o Rei de justiça, ele é o Rei dos céus, ele é o Rei da glória, ele é o Rei e Senhor dos senhores, é o que nos diz a palavra do nosso Deus.
Várias pessoas por aí tentam explicar Jesus, às vezes negando a sua divindade, coisa que Paulo diz que ele é Deus. E esses que tentam explicar Jesus, olhando somente para isso, erram miseravelmente. Os fariseus não entendiam Jesus muito bem. Os judeus não reconheceram o seu Messias em Jesus. Para muitos, ele se tornou incompreensível. Mas ainda assim continua sendo invencível. Ele é o rei de toda força, ninguém pode resistir a ele. O seu chamado é eficaz. Não há como resistir ao chamado de Cristo. Pilatos, diante de Cristo, ele não encontrou culpa nele. Herodes não pôde matar Jesus. E ainda assim, quando crucificaram, quando furaram a sua lateral, quando colocaram ali naquela sepultura, a morte, ela não conseguiu alcançar Cristo e segurar Cristo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Meus queridos, a verdadeira alegria, ela não está no ato de eu e você nos engrandecermos. Ela não está nisso. A verdadeira alegria está no submeter-se. O mundo trocou submissão por poder. Mas a palavra nos ensina que o verdadeiro poder é através da submissão. A mulher deve ser empoderada, dizem por aí. O homem precisa ser um homem poderoso, de sucesso, dizem por aí. As crianças são os reis do lar, dizem por aí. Os alunos são os donos da escola, dizem por aí. A igreja bem-sucedida é aquela igreja que os membros são mais ricos, dizem por aí. Mas Cristo nos mostra algo completamente diferente. Cristo nos mostra uma vida completamente diferente. Cristo nos ensina sobre submissão e que a verdadeira alegria está nessa submissão. Está na renúncia, está no esvaziar-se, em prol da própria igreja, em prol do Evangelho. João 4,34 disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ele vai dizer, e a palavra de Deus nos diz que a verdadeira alegria está em obedecer a Deus. Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A verdadeira exaltação da igreja, ela não está no se engrandecer, mas no submeter a Deus. Porque a verdadeira exaltação, ela vem do Senhor, diz o texto. É Deus quem exalta. A verdadeira exaltação é entender que a glória não é nossa, mas a glória é de Cristo. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é a nossa denominação, não é a nossa igreja local, é o nome de Cristo Jesus. A verdadeira exaltação é anunciar a Cristo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A verdadeira alegria está na submissão. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo.
que a gente compreenda esse ato de se esvaziar de Jesus e que venhamos ser mudados e olhar para esse ato como o maior exemplo para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Gostaria de convidar os irmãos do Ministério de Louvor. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E após essa canção, nós iremos orar ao nosso Deus.